Você deve saber tão bem quanto eu que tem muito evangélico que não vai à igreja, não é verdade? Pode ser até o seu caso, ou com certeza é o caso de alguém que você conhece ou de bastante gente que você conhece. Segundo o censo do IBGE de 12 anos atrás, de 2010, 9.200.000 evangélicos se declaravam evangélicos, mas não iam à igreja nenhuma. Eram 21% dos evangélicos no Brasil. São pessoas desvinculadas de uma confissão dogmática cristã, mas que continuam dizendo, eu sou evangélico. Eles são chamados de desigrejados. E olha, esse número nunca parou de subir desde então. Hoje já são mais de 16 milhões de evangélicos, algo em torno de 40%, uma coisa impressionante. Se os desigrejados formassem uma denominação evangélica, seria uma muito grande, uma das maiores. Na verdade, seria o segundo maior grupo evangélico do país. O primeiro, as Assembleias de Deus, em segundo lugar, os desigrejados. É muita gente. E como eu disse, talvez você seja uma dessas pessoas, talvez não seja. Mas em todo caso, é preciso ter certeza se nós devemos ou não ir à igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Será que basta apenas nutrir uma fé pessoal, íntima, particular, sem um vínculo religioso, sem o compromisso de ir a uma igreja local e continuar dizendo que eu sou cristão, que eu sou evangélico? Eu quero dar não uma nem duas, mas 11 breves razões para você sim ir à igreja. Primeiro, deixa eu esclarecer duas coisas. Em primeiro lugar, ir à igreja, eu me refiro a me reunir presencialmente, no mínimo uma vez por semana, com uma igreja local. Isso aí é igreja. É pelo menos todo domingo, se não mais do que isso, estar me reunindo com uma igreja local. E segundo, o que eu quero dizer por igreja? Eu me refiro a um grupo de pessoas que creem em Jesus, que seguem as Escrituras e que têm os seus líderes identificados, que são biblicamente qualificados, pastores. E essas pessoas elas se reúnem regularmente para adorar a Deus, para aprender as Escrituras, para servir uns aos outros, orar uns pelos outros e para celebrar as ordenanças do batismo e da ceia e pregar o Evangelho no mundo. Pois bem, vamos lá. Primeira razão para você ir à igreja é porque é um mandamento do Senhor. Hebreus 10:25 diz com muita clareza, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros quanto mais vocês veem que se aproxima o dia. Essa é uma ordem dada, não lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, para o povo da Nova Aliança. É interessante você perceber que desde o início da história da igreja, já tinham aqueles evangélicos, que não se chamavam evangélicos ainda, claro, mas que estavam deixando de se reunir, arrumando desculpas para não congregar, porque é mais fácil ficar em casa, é mais tranquilo fazer outras coisas. E desde o início já haviam aqueles que consideravam natural e normal não ir aos cultos, às reuniões da igreja. Mas a palavra reunir-nos como igreja no grego aqui em Hebreus é congregar, é o verbo epissinagogé, que fala de uma reunião em um lugar específico. Não fala de uma fé mística, impessoal, particular. Não, é uma assembleia religiosa de cristãos. E é apresentado como um mandamento. E se você quebra esse mandamento de se reunir num lugar específico, com irmãos específicos, você pode estar dando sinais, inclusive, de que está espiritualmente adoecido, adoecida, e pode estar quebrando outros tantos mandamentos e andando longe do Senhor. Primeira razão é o mandamento do Senhor. Segunda razão, só a primeira já bastaria, não precisaria de mais 10. Mas deixa eu falar para você a segunda. Vá à igreja por causa do significado da palavra igreja. É um contrassenso você dizer que acredita em Jesus, mas não vai à igreja. Porque a palavra igreja significa eclesia. Eclesia significa não um local sagrado, também não significa uma denominação, uma instituição religiosa organizada perante a sociedade civil. Não. A palavra eclesia literalmente significa uma reunião de pessoas, um ajuntamento, uma assembleia mesmo, reunida num lugar que é público e com objetivos específicos. No caso dos cristãos, a assembleia dos cristãos, a igreja dos cristãos, é a reunião deles para adorar num encontro, vamos dizer, religioso.
Então, a igreja é o grupo de pessoas que estão esperando a salvação eterna em Cristo e, enquanto isso, elas observam os seus ritos religiosos, mantêm os seus próprios encontros espirituais, cuidam dos seus próprios assuntos de acordo com aquilo que a palavra prescreve. Então, quem diz que pertence à igreja, pertence a Jesus, mas diz que não precisa da igreja, é como alguém que diz assim, não, eu estou matriculado na academia e estou malhando, mas essa pessoa não vai para a academia nunca. Vai de vez em quando vai, fica mais papeando do que treinando. É uma contradição, não faz sentido. A essência da igreja, no seu nome, traz a ideia de reunir-se presencialmente com outros seguidores de Cristo. Essa é a segunda razão para você ir à igreja. O significado do termo igreja requer que você vá até ela. Terceira razão é porque a igreja é chamada de corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então veja que a Bíblia apresenta a igreja como um corpo repleto, formado por membros, do qual Cristo é a cabeça. Então Cristo é a cabeça de um corpo composto por pessoas que precisam estar interligadas. Jesus nunca disse que é a cabeça de um membro só. Ele é a cabeça de um corpo com vários membros. Então não existe essa suposta relação exclusiva individual com Cristo. Não existe. Eu não estou negando que cada um de nós possa procurar de maneira pessoal a Deus, mas nenhum de nós pode desfrutar de um relacionamento com Deus de maneira individualista. Uma pessoa só está verdadeiramente sujeita e ligada a Cristo se estiver conectada a um corpo local de pessoas que professam a mesma fé. E ela precisa estar indo a essa igreja, a esse grupo de pessoas regularmente. Pertencer a Cristo como cabeça necessariamente significa pertencer ao corpo e aos membros. Veja, só está ligado a Cristo quem está conectado com outros seguidores de Cristo. Ora, como é que eu vou estar conectado com outros seguidores de Cristo, outros cristãos, se no mínimo eu não me reunir com eles uma vez por semana? Essa conexão ela não é por Bluetooth, não é wireless, não é à distância, não é remota. Essa conexão tem que ser presencial, não é espiritual. Nós somos de carne e osso, precisamos nos encontrar em carne e osso porque somos corpo de Cristo. Essa é a terceira razão para você ir à igreja. Vou te dar mais uma, quarta. Vá à igreja porque só acontece crescimento espiritual na sua vida se você estiver vinculado, conectado à igreja. Saiba disso, ser crente significa entrar num programa de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, que é constante. É um constante crescimento espiritual até eu chegar no céu, até você chegar no céu. Esse crescimento inclui, basicamente, eu me livrar de práticas pecaminosas que desagradam a Deus, renovar meu modo de pensar e adotar práticas justas, ou seja, eu tenho um estilo de vida em que eu imito a Cristo e sou cada vez mais parecido com Cristo. O que acontece é que sozinho eu não chego lá. Apenas ler a Bíblia e orar em casa, o que são coisas extraordinariamente importantes, e também beber um conteúdo online, o que é joia também, são coisas que não bastam para o nosso amadurecimento. Preste atenção no que Paulo diz aos Efésios capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então veja que o crescimento depende do ajuste, da conexão e da união de todas as juntas. Paulo está falando o seguinte, vocês querem crescer na fé, parar de serem meninos, deixarem para lá os enganos, amadurecerem a imagem de Cristo, estejam unidos como igreja. É preciso frequentar uma igreja, ter esse trabalho, ter este compromisso, ter este dever, ir à igreja toda semana, 1, 2, 3 vezes, uma igreja que pregue a palavra, ensine a palavra, aconselhe, exorte, corrige, uma igreja que esteja baseada nas Escrituras. A quinta razão para você ir à igreja é porque você só é cristão por causa da igreja e você não pode virar as costas para a igreja. Se você ouviu o Evangelho, se você conhece alguma coisa da Bíblia, se você sabe quem é Jesus, se você foi batizado, se você tem esperança de ir para o céu, é por causa da igreja. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade.
A verdade chegou até você por causa da igreja. Será que é justo virar as costas para essa maravilhosa agência divina, esse corpo espiritual de Cristo que Cristo usou para abençoar você? E agora que você conhece, agora que você sabe, agora que você já tem contato com a verdade, então você diz: agora eu não preciso mais da igreja. Você acha isso justo? Sexta razão para você, igreja, é porque a obra de Deus no mundo é realizada em comunidade, em reunião de igreja e não por indivíduos sozinhos. Cristo deixou uma tarefa, uma grande comissão, e ela é para ser cumprida pelos seus discípulos vivendo em comunidade, comunhão e trabalhando juntos. Filipenses 2,15, Paulo diz assim: que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então veja que Paulo diz que a igreja reunida, a igreja em comunhão, a igreja caminhando junto, vai funcionar como estrelas que brilham no universo escuro, num mundo corrompido e depravado pelo pecado. Então, veja, você pode até tentar fazer alguma coisa boa no mundo, pregar o evangelho, doar uma cesta básica, socorrer um refugiado, mas você não vai fazer a tarefa que Jesus exige sem estar vinculado à igreja. E se você não estiver conectado com a igreja, frequentando a igreja, você não estará cumprindo corretamente a tarefa que Cristo Jesus deixou. Ainda que você viva corretamente, ainda que você ajude um necessitado, ainda que você pregue o evangelho, é a sua ligação com a igreja que também é algo necessário para o seu testemunho para o mundo. O mundo precisa ver você comprometido com a igreja. O mundo precisa ver você conectado com a igreja. E se você fizer de tudo pelo mundo, para salvar o mundo, mas o mundo não vê você em comunhão com a igreja, você não estará cumprindo a comissão de Cristo. Você vai estar fazendo uma outra obra como qualquer outra religião comum pode realizar. A sétima razão para você ir à igreja é por causa dos mandamentos mútuos, que são inúmeros. O que são mandamentos mútuos, deveres mútuos? São deveres que o Novo Testamento apresenta para os crentes, que eles devem praticar uns para com os outros, por isso são deveres mútuos. E não tem como praticar esses mandamentos sem nós nos encontrarmos regularmente, toda semana. Por exemplo, João 13:34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Só no Evangelho de João, Jesus usa 7 vezes os mandamentos uns aos outros. Nas epístolas, essa expressão aparece 51 vezes. A maioria delas se refere a essas práticas de um discípulo de Cristo para com o outro, enquanto eles estão juntos em comunhão na mesma igreja. Por exemplo, amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, se sujeitar uns aos outros, suportar uns aos outros, não invejar, não julgar, não reclamar, não falar mal uns dos outros, não atacar, não provocar, não mentir uns para os outros, confessar pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar uns aos outros, falar uns com os outros com salmos, hinos, etc., servir uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, sermos hospitaleiros uns com os outros, bondosos uns com os outros e orarmos uns pelos outros. É impossível você praticar esses mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deu sem você ir para a igreja, sem você congregar. Então, se você não está congregando, indo à igreja no mínimo uma vez por semana, você está fora de sintonia, fora do caminho, fora da trilha do Mestre. Pense nisso. 8ª razão para você ir à igreja é porque quem se isola se perde. Provérbios 18:1 diz: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Ou seja, o que o autor de Provérbios está dizendo? Quem não gosta de estar na companhia das outras pessoas, ouvindo conselhos, crescendo junto, quem não gosta disso é porque está interessado só em si mesmo e está rejeitando o caminho da sabedoria, os bons conselhos, e vai, uma hora ou outra, se desencaminhar pela trilha do pecado. Esse é um princípio de vida de Provérbios que é geral, que é para todos, mas vale para a vida cristã com certeza. O crente que se isola da igreja local, que se torna um desigrejado, ele faz isso por quê? Porque ele está interessado em si mesmo,
nas próprias opiniões, no seu próprio orgulho, no seu egoísmo. Ele não está aberto para os outros, para a palavra, para a admoestação, para a exortação e para o conselho. E para onde isso leva? Provérbios é muito claro, para longe do bom senso, para longe do caminho da sabedoria, leva para o caminho contrário da sabedoria, leva para o caminho da insensatez, da estupidez e do pecado. Ou seja, quem sai da igreja, deixa de ir à igreja, sai dos caminhos de Deus e da própria comunhão com Deus. E eu tenho mais uma razão para você ir à igreja, e ela é a seguinte: Jesus é pastor de um rebanho, ele não é um personal trainer. Em João 10,14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. De fato, nós cremos e buscamos com Jesus uma relação pessoal, mas isso não pode excluir o fato de que Jesus mesmo declarou que ele é pastor de um rebanho, ele pastoreia um rebanho. Assim sendo, é correto afirmar que se eu não estou vinculado ao rebanho, diga-se de passagem, a igreja, se eu não estou vinculado dentro do rebanho, em comunhão com o rebanho, eu não estou vinculado ao pastor que pastoreia esse rebanho. Essa é a 9ª razão. A 10ª razão é a seguinte: é impossível a mim estar perto do Pai e distante dos demais filhos desse Pai ao mesmo tempo. É ilógico, não faz sentido. 2 Coríntios 6,18 diz assim: serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então quem se aproxima de Deus, o Pai, necessariamente acaba se aproximando dos demais filhos e filhas do Pai Celestial que estão junto dele. A nossa ligação com Deus, o Pai, é espiritual. Mas quando nos aproximamos espiritualmente de Deus, o Pai, outros filhos espirituais que se aproximam também dele, se aproximam uns dos outros. E como é gente de carne e osso, essa gente de carne e osso precisa estar perto, né? Imagine se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, eu sou pastor, mas eu sou um pastor só online, eu não tenho vínculo com ninguém, eu fico aqui em casa e a minha comunhão com a igreja é espiritual. Eu não olho nos olhos de ninguém, eu não comungo com ninguém, eu não cumprimento, não abraço ninguém, eu tenho comunhão espiritual. Isso faria sentido? Não, você me chamaria de louco. Eu estaria dizendo assim: eu estou perto de Deus, mas não estou perto de nenhum outro filho de Deus. Isso não faz sentido. É a mesma coisa, você poderia fazer isso com o seu chefe? Olha, chefe, eu vou estar aqui, tá, na empresa, mas eu não quero estar perto dos outros funcionários. Não tem como. Se você estiver perto do seu chefe, trabalhando na empresa, necessariamente você estará perto dos demais funcionários da empresa também. 11ª razão é porque no céu todos vão querer estar com a igreja. É ou não é verdade? Se você um dia pretende estar na presença de Jesus na eternidade, você também deseja estar com a igreja, porque a igreja estará com Cristo. Repetidas vezes, o livro de Apocalipse retrata o estado eterno dos crentes como a comunhão de toda a igreja, todo o povo, com Deus o Pai e o Filho, o Cordeiro. Por exemplo, Apocalipse 22:3 diz assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Olha o povo de Deus aqui. O seu nome estará na testa deles, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para sempre. É claro que eu quero estar nesse grupo de pessoas. Esses que não precisam da luz da candeia, esses que veem a face de Deus, esses servos que o servem, que estão dentro dessa cidade. Mas como é que eu posso querer estar lá, na glória celestial, entre o povo de Deus, se aqui eu não quero estar? Como é que eu posso sequer desejar a eternidade, se eu não desejo isso desde já? Então nós temos aqui 11 razões para você frequentar a igreja, e eu tenho um bônus, eu tenho uma 12ª. É impossível você participar de 2 ordenanças que Jesus deixou sem ir para a igreja. Você sabe delas. Como é que eu vou tomar a ceia do Senhor sem ir para a igreja? Como é que eu vou participar do batismo sem ir para a igreja? Sabe, é inexplicável o fato de um cristão que aceitou Jesus, se batizou e simplesmente não frequenta a igreja. E aí, por causa disso, passa meses, às vezes anos, sem comer do pão e do cálice. Não se importa. Tem o domingo da ceia, primeiro domingo do mês, ele sequer comparece. É inadmissível tal coisa.
É impossível também imaginar um crente que não queira participar dos batismos. Recentemente nossa igreja batizou 7 pessoas, que alegria! Mas ao mesmo tempo que tristeza ver tantos irmãos da igreja que nem se importaram de ir ao batismo. Eu não sei se você sabe, mas participar do batismo de alguém, estar presente ali, é um dever tanto quanto é dever participar da ceia do Senhor. Jesus designou esses deveres para a igreja. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia também diz: recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim, tanto comer do pão como beber do cálice. É uma ordem que eu só posso cumprir se eu for à igreja e encontrar-me com meus irmãos. Portanto, eu dei 11 razões, mais um bônus, uma 12ª razão para você ir à igreja. E para terminar, eu quero dizer que isso tudo se aplica a mim e a você em 3 possibilidades. Uma delas é a sua. Primeira, você é um cristão assíduo. Você tem ido à igreja toda semana, 1, 2, 3 vezes mais. O que eu digo a você? Prossiga. Continue vigiando, tome cuidado com desânimo e tentações para você abandonar a igreja. Elas vão aparecer o tempo todo, não é verdade? E tome cuidado também com o mero ativismo. Não apenas o ir por ir, como em muitos casos acontece, e que acaba sendo o primeiro passo para um abandono. Vá de coração, vá porque Cristo ordena, vá porque é ali que você é abençoado na fé, vá porque ali você encontra o povo de Deus a quem você serve e pode ser servido. A segunda situação, talvez você seja um cristão vacilante, um cristão que está desanimado e está começando a deixar de ir. Falta por qualquer motivo, está algumas semanas ou talvez meses sem a igreja. Eu digo a você, evite o pior. Renove o seu compromisso com Cristo, com a igreja. Agora mesmo. Ore agora mesmo por isso. Peça oração por irmãos e irmãs. Peça orientação para alguém que está firme na fé, firme na igreja. E renove o compromisso de ser assíduo, parar de faltar, de se ausentar e etc. Talvez você não seja um cristão assíduo. Talvez também não seja um cristão vacilante. Talvez você seja um desigrejado. Posso estar falando aqui com 16 milhões de evangélicos que não vão mais à igreja. Qualquer que seja a razão que você dá para não frequentar a igreja semanalmente, eu digo a você, ela não é bíblica. Se você está fazendo isso, você está em pecado. Você está se rebelando contra o Senhor, que é o Senhor da igreja e que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Eu digo a você, em nome de Jesus, arrependa-se e mude de atitude. Volte a frequentar a igreja e certifique-se de tratar as causas que levaram você a se afastar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a minha palavra final é a palavra de Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero agradecer a você por acompanhar esse estudo. Espero que você tenha aprendido, gostado e internalizado coisas novas e importantes para a sua fé e sua vida com Cristo. Que o Senhor abençoe o seu coração e sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela tua igreja. Louvado seja o teu nome por formar a família na fé, o corpo, que é o corpo de Cristo. Há muitos aqui que estão engajados na igreja, que essas pessoas continuem firmes, comprometidas, sem desanimar. Aqueles que estão vacilando, eu rogo ao Senhor que renove o seu compromisso antes que seja tarde demais. E aqueles que já se afastaram, os desigrejados, ó Deus, toquem seus corações para que voltem a comungar semanalmente com a igreja de Cristo, celebrar o pão, vinho, a adoração, a palavra, a comunhão, as amizades, o crescimento espiritual que somente a comunhão com a igreja pode oferecer. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.